paz a todos, sejam bem-vindos à nossa sala de aula virtual da Missão Semente. Esse é o nosso curso de discipulado Caminhando com Cristo. E essa é a nossa aula de número 5. E o tema de hoje é extremamente importante. Nós vamos falar sobre o que é tentação, o que significa, qual a sua origem, quem é o autor da tentação, Deus ou o diabo? Por que o crente é tentado? Tentação é pecado? Qual é o processo da tentação? Tiago diz que devemos ter grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Como podemos nos alegrar ao ser tentado? A tentação é algo bom ou mal? A sua ação é interna ou externa? Como eu posso vencer a tentação? São essas as perguntas que iremos tentar responder nessa aula. Eu quero começar com uma pergunta para você, mas não precisa responder, é só para você refletir. Você já foi tentado hoje? No original grego, a palavra tentação significa teste, provação, indução para a prática do mal, e esse vocábulo pode indicar tanto um teste difícil, uma prova, como também a ideia de levar ao pecado. Não existe ninguém imune à tentação, e também não podemos negá-la, mas enfrentá-la segundo a palavra de Deus. Veja o que diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos teus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus enfrentou a tentação citando as Escrituras. Está escrito. Precisamos entender que ser tentado não é pecado, mas sim o cair em tentação, pois o próprio Jesus foi tentado e nem por isso pecou. E essa é a certeza da nossa vitória sobre a tentação. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Observe 3 coisas importantes aqui. Primeiro, nossas fraquezas não é de Deus nem do diabo, é nossa. Segundo, a fraqueza difere de um e de outro. Por exemplo, existe uma predisposição. Para alguns, sua fraqueza é o dinheiro, a fama, mulheres, vícios. Terceiro, o inimigo da nossa alma, o diabo, ele conhece as nossas fraquezas. E é nesse ponto fraco que ele ataca. Veja essa ilustração. O crente está dentro de uma redoma de proteção divina. Ou seja, está no centro da vontade de Deus, protegido por Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então note isso, o diabo ele não pode entrar dentro da redoma, ele está fora da redoma, ele está ao nosso derredor, esperando um momento para nos atacar. Mas enquanto nós estivermos na redoma, protegidos por Deus, ele não pode entrar. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz assim: Portanto, sujeite-se a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo não pode entrar na redoma, por isso ele fará de tudo para atrair você para fora dela. Ele vai tentar te seduzir com aquilo que é a sua fraqueza.
Jesus diz lá em Mateus 26:41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstei-vos de toda aparência do mal. O diabo, nós podemos resistir, mas da aparência do mal nós devemos fugir. Não podemos brincar com a tentação. Veja o exemplo de José, que fugiu da investida da mulher de Potifar. Por outro lado, nós temos Sansão, que cedeu e se entregou a Dalila. Precisamos diferenciar tentação e provação. Algumas traduções mais antigas e formais trazem a palavra tentação em Tiago capítulo 1, versículo 12. As traduções mais atualizadas trazem provação. Isso se dá porque a palavra grega peirasmos pode ser traduzida das duas formas. Para acharmos o significado correto, devemos analisar o contexto em que ela se encontra. No caso de Tiago, no capítulo 1, é provação e não tentação. Já em Tiago, capítulo 1, versículo 13, é tentação e não provação. Perasmos, às vezes, tem o significado de induzir ao pecado. Mas, segundo o dicionário bíblico de Wycliffe, o seu principal e predominante significado é o de testar o valor e o caráter dos homens. Nesse sentido, os cristãos devem se examinar para se certificarem de que suas palavras e ações evidenciam que eles são crentes genuínos. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. Compare também com 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo isso, vocês jamais tropeçarão. O termo grego e hebraico para tentar e tentação também aparece no mau sentido de induzir ao pecado. O diabo ele é acusado de ser um instigador de tais tentações. Veja Mateus capítulo 4, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Ceder a tais tentações pode demonstrar que a profissão de fé do cristão não é sincera e verdadeira. Lucas capítulo 8, versículo 13. O que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Warren Wiersbe diz que as provas são testes enviados por Deus. As tentações são armadilhas enviadas por Satanás. Veja só quais são as estratégias que Satanás usa na tentação. Primeira, a dúvida. Uma das armas que Satanás usa é a dúvida. Geralmente, quando passamos por tribulações e dificuldades, somos tentados a questionar o amor e o cuidado de Deus. E é nessa hora que Satanás nos oferece um caminho para escaparmos da prova. Quando Satanás tentou Jesus, ele disse: se és o Filho de Deus. Segundo John MacArthur, Satanás não duvidava de quem era Jesus, mas queria levá-lo a violar o plano de Deus e usar indevidamente o poder divino que havia deixado de lado em sua humilhação. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Para Eva, Satanás disse: foi isso mesmo que Deus disse? Segunda estratégia que Satanás usa na hora da tentação é a distorção da palavra. Outra coisa que observamos é que no caso de Jesus, Satanás usou a palavra de Deus escrita, trazendo uma interpretação equivocada. Já para Eva, ele usa a palavra verbal de Deus, distorcendo o seu significado. A terceira estratégia que Satanás usa na hora da tentação é o isolamento. Satanás sempre se aproveita do nosso isolamento ou quando estamos sós. Esse é um ponto comum. Tanto Jesus como Eva estavam sozinhos quando foram tentados. Veja também no caso de Davi. Ele deixou de ir para a guerra ficando em casa.
E olhando pela janela, ele vê Betseba tomando banho e a cobiçou. É como se Satanás estivesse dizendo: não tem problema, ninguém está vendo. Ele sempre vai usar essas estratégias para te induzir ao pecado. A tentação, conforme vimos, é sempre a indução ao mal, ao pecado. A provação, no entanto, não tem esse sentido. Quando a Bíblia diz que Deus tentou alguém, devemos entender que Deus o provou. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário de Tiago: a tentação é uma oportunidade de fazer uma coisa boa, de maneira errada. Como, por exemplo, passar em uma prova é coisa boa, mas colar na prova para passar é uma coisa errada. O prazer sexual é uma coisa boa, mas o sexo fora do casamento é uma coisa errada. Então, a provação visa o nosso fortalecimento e a tentação a nossa queda. Para exemplificar, tentação tem o propósito de fazermos cair no pecado e distanciarmos de Deus. A aprovação tem o propósito de elevarmos a maturidade e santidade e aproximarmos de Deus. Quando Tiago diz no versículo 13, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta. Deus não tenta para o mal, ou seja, ele não nos atrai para o pecado, pois o caráter de Deus é a bondade, mas ele nos prova. Ele provou Abraão lá em Gênesis 22. Também provou Israel, Êxodo 16, 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção de cada dia. Eu os porei à prova, para ver se ando na minha lei ou não. Ezequias também foi provado. Veja 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Mas quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber o que havia no coração dele. Quando Deus prova o crente, ele prova para poder mostrar para o próprio crente aquilo que está no seu coração de fato. Porque nós podemos professar algo com a nossa boca e o nosso coração dizer outra coisa. Deus, ele sabe aquilo que está no nosso coração. Mas será que você sabe aquilo que está no seu coração? A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Veja, Pedro disse que não abandonaria Jesus, mas que o seguiria até o fim. Jesus disse: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Então nós podemos professar algo com nossa boca, mas nosso coração pode dizer algo totalmente diferente. Então por isso nós somos provados, não para provar algo para Deus, porque Deus já conhece, mas para provar para nós mesmos aquilo que está no nosso coração. A prova da fé é essencial para o louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, na tradução Almeida Corrigida Fiel. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As verdades sobre a natureza da tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14, na versão A Mensagem. Ninguém que esteja passando por lutas pode ter a cara de pau de dizer: é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ceder à tentação é decisão nossa. Culpar a Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostra sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. O grande problema é que, quando cedemos à tentação e pecamos, queremos lançar a culpa sobre outra pessoa e nos eximir de toda responsabilidade. Veja o que William MacDonald diz no seu comentário. O ser humano está sempre tentando se eximir da responsabilidade de seus pecados e encontrar um modo de escapar do julgamento. Se não pode jogar a culpa em Deus, adota a abordagem da psicologia moderna e diz que o pecado é uma doença,
Mas o pecado não é doença, é uma falha moral da qual precisamos prestar contas. Tiago rastreia a origem do pecado com precisão quando diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esse atrai e o seduz. O pecado vem de dentro de nós, da nossa velha natureza decaída e pecaminosa. Quando Adão cedeu à tentação e pecou, ele foi questionado por Deus. E a resposta de Adão foi o seguinte: a mulher que me deste por esposa. Ele culpa Eva e a Deus indiretamente. Já Eva culpou a serpente. Veja, nem Adão nem Eva assumiram e confessaram a sua culpa. E é isso que fazemos muitas vezes. Colocamos a culpa em Deus, no diabo ou nas circunstâncias. A primeira verdade sobre a tentação: ela é inevitável. Uma certeza que podemos ter é que todos passarão por tentações. Talvez você passou ou está passando ou passará. A grande questão não é se, mas quando vamos ser tentados. O nosso primeiro desafio em relação à tentação é que estamos sujeitos a ela a todo momento. Ninguém pode dizer que não passa por tentação, pois é naturalmente humana. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e 13. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. A segunda verdade sobre a tentação: ela é maligna. A afirmação de que Deus não pode ser tentado pelo mal salienta o caráter bondoso de Deus, e o mal é incapaz de seduzi-lo. Abacuque revela que a bondade de Deus é inabalável, a ponto de sequer poder olhar o mal. Abacuque capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que esses? Entendemos que, ainda que o diabo tente uma pessoa, ela só cairá se ceder. A tentação tem a sua origem na cobiça, e isso é inviável para Deus, pois Ele é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Não há nada que Deus possa cobiçar. Ele mesmo nos deu o 10º mandamento: não cobiçarás. A tentação, sendo caminho para o mal, é totalmente contrária à natureza de Deus. Terceira verdade sobre a tentação: ela é humana. A tentação tem por objetivo nos fazer pecar e induzir ao erro. Como já vimos, a palavra de Deus, o diabo é o tentador, e esse é seu papel. Porém, não podemos atribuir ao diabo todas as nossas culpas. A Bíblia atribui o problema à cobiça humana, o desejo interno, e não à tentação diabólica, que é uma expressão externa. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nenhum efeito teria tentação diabólica, pressão externa, se não houvesse a cobiça humana, desejo interno. Não nos vem tentação que não seja humana, e cada um é tentado pela sua própria cobiça. Mateus capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem maus desejos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Quarta verdade sobre a tentação: ela é identificável. Embora o nome de tentador seja atribuído ao diabo, vimos que o maior problema da tentação não é o diabo, e sim os nossos desejos. Segundo a enciclopédia da Bíblia, da cultura cristã, M.G. Keil sugeriu que a tentação é uma incitação dos desejos naturais dados por Deus para ir além dos limites estabelecidos por Ele. O desejo é querer mais do que é necessário. Tentação pode ser gerada a partir de uma necessidade legítima. Já a cobiça é desejar ir além. Nós vamos continuar no próximo vídeo falando sobre tentação. Qual é o processo da tentação? Como nós podemos vencer a tentação?
Então até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida.